Muita gente me pergunta como eu faço para realizar as pesquisas ou onde eu consigo encontrar as informações que eu utilizo para produzir os vídeos do canal do Otário. Então, hoje eu vou tentar mostrar para vocês como eu faço isso. Geralmente 90% das informações que eu encontro estão na internet, mas é importante tomar cuidado, porque apesar das facilidades que a internet traz, ela é um terreno fértil para a propagação de informação com grau zero de confiabilidade, ou teorias da conspiração sem qualquer fundamento. Então é muito importante sempre conferir as fontes para não falar bobagem. Dependendo do assunto que eu vou abordar, a primeira coisa que eu faço é procurar por informações em sites de defesa do consumidor, como Procon, Reclame Aqui, IDEC, para saber quais são as principais reclamações existentes sobre aquela determinada empresa. Outro local importante para fazer pesquisas é o site da própria empresa, porque ali eu posso verificar como é feita a propaganda daquele produto, consultar contrato, que é uma coisa que geralmente as pessoas não leem e está cheio de pegadinha. E se a empresa for uma empresa aberta, ou seja, se ela possuir ações negociadas na bolsa de valores, eu posso consultar os relatórios de lucro dessa empresa ou outras informações financeiras, que geralmente fica localizado nos sites dessas empresas em uma área ou menu chamado Relação com os Investidores. Isso é importante para saber informações oficiais da empresa, como número de funcionários, lucro, qual o principal produto da empresa, onde a empresa mais investe e por aí vai. Outra fonte importante de informação são as agências reguladoras do governo, como a Anatel, que trata da parte de telecomunicações, Banco Central, que regula bancos, CAD, que regula propagandas, e dependendo do assunto eu posso consultar outros locais, CVM, Bolsa de Valores, enfim. Isso é importante para saber quais são as normas que regulam aquele mercado. Assim eu posso inclusive meter o pau nessas agências reguladoras, que geralmente trabalham para favorecer essas empresas e não para proteger o consumidor ou o cidadão quando é um serviço público que está sendo prestado de forma incorreta. E por falar em serviço público, se a pesquisa que eu fizer for relacionada com o governo, então eu consulto sites oficiais do governo, como sites de prefeituras, estados, governo federal, site do Congresso, Senado, enfim. Vai depender do foco do assunto ou o tipo de dados que eu quero. Nesses sites eu consigo obter informações sobre projetos de lei, remuneração e benefícios que os políticos recebem, além de outras informações administrativas. E como eu utilizo muito dados estatísticos nos meus vídeos, como quantidade da população, renda, faixa etária, renda per capita, etc., eu consulto bastante os dados do IBGE, além de outros institutos nacionais ou internacionais. Estudos acadêmicos também são muito importantes, especialmente nas áreas voltadas para a economia. Quando é possível, eu entro em contato com as empresas ou o governo através de e-mail ou mesmo chat, para obter informações mais detalhadas sobre algum ponto específico que eu não consegui encontrar. Isso é bom também porque eu consigo ter uma resposta oficial e por escrito. Então eu elimino aquela história de eu ouvi dizer que alguém falou que o vizinho do amigo dele disse que a empresa X ou algum órgão público prestou um serviço inadequado. Comigo é assim, funcionário de nome tal me informou isso, isso e isso e está tudo documentado de acordo com esse protocolo aqui. Ou então, isso aqui é assim porque está escrito no contrato ou na lei X em tal parágrafo e ponto. Não existe eu acho. Nas minhas pesquisas não tem espaço para dizer eu acho que isso deve ser assim, então deve estar certo. Ou então, um monte de gente fala que isso é verdade, então só pode ser verdade. Eu quero é que se foda o que um monte de gente ou qualquer outra pessoa ache. O mesmo que eu acho. Se eu não sei determinada coisa, então eu vou ter que pesquisar direito para descobrir. Mas eu nunca vou fazer um vídeo sobre alguma coisa que eu acho que está certo. Beleza? Então eu espero ter deixado bem claro esse meu posicionamento para vocês. Bom, o restante das pesquisas são feitos fora do ambiente da internet. Como, por exemplo, através da aquisição de um produto. Geralmente eu faço isso quando eu falo sobre produtos alimentícios. E mesmo quando eu recebo imagens enviadas por algum fã do canal sobre um determinado produto, eu faço questão de adquirir esse produto e tirar novas fotos. Assim eu posso garantir que não houve fraude, utilização incorreta ou má fé na elaboração das imagens. E algumas vezes é necessário realizar a pesquisa de campo, que consiste basicamente em comparecer pessoalmente na empresa ou órgão público para verificar como aquele produto ou serviço é realizado. Isso acontece muito nos vídeos onde eu falo sobre produtos financeiros, que foi o caso dos vídeos que eu fiz sobre o Banco do Brasil, Bradesco, Nossa Caixa, Itaú, pois eu faço questão de comparecer pessoalmente nessas instituições e conversar cara a cara com os gerentes. Obviamente tomando cuidado de sempre deixar tudo gravado com o celular ou com uma câmera oculta. Assim eu posso comprovar tudo o que foi falado. Deve tomar muito cuidado com informações encontradas em jornais, páginas de Facebook, Wikipédia, e-mails ou mesmo vlogs no YouTube. Especialmente quando não são citadas as fontes de onde essas informações foram obtidas.
Mesmo grandes jornais nacionais e internacionais adoram vomitar informação e números sem citar fontes. Isso é um perigo, porque muitas vezes o jornalista não tem a menor ideia do que ele está falando, ou simplesmente copiou a informação que nem um macaco, sem nem pensar ou entender realmente o que ele ou ela estava fazendo. E para piorar, muitas pessoas que leem uma notícia acabam tomando aquilo como uma verdade absoluta, sem ao menos checar se as informações são verídicas, ou se faz algum sentido pelo menos. É por isso que eu sempre faço questão de deixar na descrição dos meus vídeos ou posts do meu site todas as fontes das informações ou números que eu utilizo. Assim, ninguém precisa acreditar cegamente naquilo que eu falo. Basta conferir as informações por si próprio. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar a ideia de como são feitas as pesquisas aqui no canal. E talvez assim tentar ajudar um pouco a diminuir a quantidade de informação falsa ou sem fundamento publicada na internet. E para aqueles que queriam ajudar o canal do Otário com pesquisas, mas não sabiam como fazer isso, talvez agora vocês consigam me ajudar de uma maneira um pouco mais ativa nessa etapa que é tão demorada, né? Especialmente quando é feita por apenas uma pessoa. Então vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!